Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula preparatória para a segunda fase do Exame da Ordem. Eu sou a professora Fernanda Chiran, do curso Prova da Ordem, e vou conversar com vocês sobre as questões práticas de direito administrativo. Então, separa lá seu copo d'água, seu chocolate, pega o seu vademé com todos os marca-textos que forem necessários para fazer os seus grifos, um papel de rascunho e vem comigo, pessoal. E hoje a gente vai falar da ação de desapropriação direta. A ação de desapropriação, ela propriamente dita, nunca caiu numa prova prática de segunda fase de Exame da Ordem. As questões materiais envolvendo desapropriação caem bastante. A ação indenizatória por desapropriação indireta do Estado, que é aquela desapropriação quando o Estado toma o seu patrimônio, invade a sua propriedade, também já caiu algumas vezes na prova da ordem. Mas a ação de desapropriação, aquela que é intentada pelo próprio Estado, nunca caiu. Esse é mais um daqueles plus, daqueles adicionais que o nosso curso traz para você, para te preparar, mesmo se o seu examinador, mesmo se a FGV resolver inovar na sua avaliação, tá certo? Então, vamos verificar quais são os principais fundamentos da ação de desapropriação direta. A desapropriação direta é o instituto jurídico por meio do qual se extingue o direito de propriedade que um particular detinha sobre um determinado bem, e esse bem passa a integrar o patrimônio da administração pública, do poder público, tá certo, pessoal? Então, se você mora lá, tem uma casa, tem um terreno próximo de uma área de um aeroporto e o poder público precisa ampliar esse aeroporto, ele pode desapropriar o seu imóvel, desapropriar o seu bem para realizar essas obras de ampliação. Da mesma forma, se você mora nas margens de uma rodovia que precisa ser duplicada, ou se você tem um terreno nas margens de uma rodovia que precisa ser duplicada, a administração pública pode desapropriar o seu imóvel, pode desapropriar o seu bem para realizar essas obras de duplicação. E essa possibilidade, esse direito de desapropriar, está previsto lá no nosso inciso 24 do famoso artigo 5º da Constituição Federal, que diz que a lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. O que eu quero que vocês grifem desse dispositivo, pessoal? Que, caso o poder público declare determinado bem, determinado imóvel de utilidade ou necessidade pública, ou ainda, quando houver razões de interesse social, esse bem, esse imóvel pode ser desapropriado, o particular pode perder os seus direitos de propriedade sobre esse bem que passa a integrar, então, o patrimônio da administração pública. Mas esse particular não vai ficar de mãos abanando. Ele tem o direito de receber um crédito de natureza indenizatória, um valor referente ao valor venal daquele bem, sempre de forma prévia a essa desapropriação. E é por isso que o dispositivo diz que a desapropriação acontece mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Tá bom? E onde está previsto o regulamento dessa ação de desapropriação direta que a gente está estudando na aula de hoje? No Decreto-Lei 3365 de 1941, e o artigo 2º desse decreto estabelece que, mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos estados, município, Distrito Federal e territórios. Tá bom, pessoal? Ele fala em todos os bens, mas a gente precisa ficar atento para as exceções que estão previstas lá na nossa Constituição Federal, tá bom? Algumas ressalvas bem específicas, um rol bem restrito. De forma geral, todos os bens podem ser desapropriados pelos entes federativos mencionados no artigo 2º, tá certo? Vamos falar de mais algumas questões envolvendo esse instituto da desapropriação direta. Pessoal, e a ação de desapropriação direta sempre começa com uma declaração da administração pública de que possui interesse naquele determinado bem. E é por isso que a gente fala que a ação de desapropriação possui duas fases distintas. A ação declaratória, em que há essa declaração de interesse no bem, e a ação executória, onde a administração pública utiliza essa ação de desapropriação direta para ver o particular fora do bem, para poder adentrar na posse, na propriedade, tomar a propriedade do bem.
Tá certo? Então, a primeira coisa que acontece nessa ação de desapropriação é justamente essa declaração de necessidade ou utilidade pública, que é feita por meio da edição de decreto do Executivo ou de lei. E quem pode fazer essa declaração são os entes federativos, União, Estados, Município e Distrito Federal. São os únicos entes que podem declarar a desapropriação de um determinado bem particular. Tá certo, pessoal? E essa declaração ela pode se fundar nesses 3 fundamentos que a gente viu previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Pode ser uma declaração de necessidade pública, quando há uma urgência, quando esse bem é indispensável, essencial, urgente, quando precisa ser aquele bem específico e a administração tem pressa, é uma questão, sei lá, envolvendo segurança nacional, alguma coisa muito urgente. Além disso, ela pode ser fundada em utilidade pública. Quando é oportuno, eu preciso daquele bem, o particular não pode se insurgir contra isso, mas não é indispensável, não tem toda essa urgência. Então, talvez, nesses casos, o particular pode até ganhar algum tempo. E, por fim, ela pode ser fundada em declaração de interesse social. A declaração de interesse social, diferente da necessidade e da utilidade pública, ela tem um caráter sancionatório. É uma declaração de interesse social. Há uma declaração de interesse social quando o dono do imóvel, o particular proprietário do imóvel, não está utilizando bem o seu direito de propriedade. Então, quando aquele imóvel não está cumprindo a sua função social. Nesses casos, a União pode ajuizar uma ação de desapropriação direta, talvez fundada em argumentos de reforma agrária, e o município pode ajuizar uma ação de desapropriação de direta em termos de reforma urbana, argumentando que o bem não está cumprindo a sua função social de acordo com o Estatuto das Cidades, por exemplo. E a gente vai ver essas questões com um pouco mais de detalhe a seguir. Outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre a possibilidade de desapropriação de bens públicos. Como assim, Fernanda? O Estado pode desapropriar um bem de um município? Pode. Pode haver a desapropriação de bens públicos sempre de forma vertical, de baixo para cima, e isso está previsto lá no nosso decreto 3365. Então, a União pode desapropriar os bens estaduais, o Estado pode desapropriar os bens dos municípios, sempre vertical e sempre de baixo para cima. Não existe possibilidade do município pretender desapropriar os bens da União. Tá certo, pessoal? Então, possibilidade de desapropriação dos bens públicos. Então, feita essa declaração inicial, que só pode ser feita pelos entes federativos, o Estado pode adentrar na propriedade do bem, pode entrar no bem e começar a fazer as avaliações para ele fazer uma oferta do valor que ele vai pagar, do valor indenizatório que ele vai pagar ao particular. Feita essa avaliação, se dá o que a gente chama de fixação do estado do bem. Então, você vai descrever, o Estado vai descrever por uma avaliação oficial de que forma ele encontrou aquele bem. A partir dessa descrição, o particular pode continuar no bem, mas ele não pode mais fazer nada. Quer dizer, ele até pode fazer alguma coisa, mas não necessariamente ele vai receber pelas melhorias, pelas benfeitorias que ele fizer. Ele só vai receber pelas benfeitorias que forem necessárias ou pelas benfeitorias úteis que tenham sido previamente autorizadas pela administração pública. Tá certo, pessoal? E uma última questão envolvendo a ação de desapropriação indireta de uma forma geral é o prazo de execução. Depois de feita essa declaração de necessidade de utilidade pública ou de interesse social, a administração pública tem 5 anos para começar essa fase executória, essa segunda fase da ação de desapropriação. Passou 5 anos da declaração de necessidade ou utilidade, a administração pública perde o direito de ajuizar a ação de desapropriação. É porque esse bem não era tão importante assim para ter sido declarada a desapropriação, tá certo? Se ele não ajuizou essa ação em 5 anos, a administração pública decai do direito dessa pretensão de desapropriação. E para as declarações de interesse social, o prazo é ainda menor, prazo de 2 anos. Passados esses 2 anos, perde-se essa possibilidade de desapropriar com base no caráter sancionatório. Tá bom, pessoal? Então, eu falei para vocês que o Decreto 3365 de 1941 é o decreto que regula, de uma forma geral, as ações
de desapropriação direta por declaração de utilidade, necessidade ou interesse social, tá certo? Mas existem algumas hipóteses específicas que vão estar presentes no seu fundamento jurídico, caso o enunciado te traga alguma questão de direito material que atraia a incidência dessas normas. E eu queria que você deixasse grifado no seu material especificamente esses diplomas normativos. O primeiro deles, a primeira dessas hipóteses que pode trazer uma questão de direito material de fundo específica, são as hipóteses de desapropriação para fins de reforma agrária. E aí você vai grifar lá no seu material a Lei 8629 de 93 e a Lei Complementar 76 de 93, que traz o rito dessa desapropriação para fins de reforma agrária, tá bom? Só pode promover desapropriação para fins de reforma agrária a União. Cuidado, pessoal, pegadinha de prova de segunda fase de questão subjetiva. Não significa que só a União pode promover a desapropriação de bens rurais. Não tem a ver com a natureza do bem. A competência exclusiva da União é para promover a desapropriação de bens rurais ou urbanos fundados no argumento de reforma agrária, tá certo, pessoal? Então, não tem a ver com a natureza do bem, pouco importa, mas sim o fundamento para aquela desapropriação. Então, só pode promover desapropriação fundada no argumento de reforma agrária a União. A outra diferença das ações de desapropriação para fins de reforma agrária: o pagamento da indenização não vai ser em dinheiro. O pagamento pelo valor do imóvel que vai ser desapropriado vai ser pagos em títulos da dívida agrária, TDA, tá bom, pessoal? A única coisa que vai ser paga em dinheiro vão ser as benfeitorias realizadas no imóvel, que aí há a possibilidade do particular receber essa indenização em dinheiro, tá certo? Segunda forma específica de desapropriação que eu quero que você deixe anotado aí no seu material de estudo e grifado no seu vadimeco. Desapropriação urbanística. É aquela desapropriação que acontece quando a administração pública verifica que o proprietário de um imóvel urbano não está promovendo a função social do seu imóvel. E o imóvel não cumpre a sua função social quando ele não segue as diretrizes estabelecidas no plano diretor. Tá bom, pessoal? Então, deixa grifado lá, plano diretor. Quando ele não observar as diretrizes do plano diretor, existe a possibilidade de que o ente municipal promova a desapropriação urbanística, porque essa competência é exclusiva do ente municipal. Então, reforma agrária só pode ser feita pela União, desapropriação urbanística só pode ser feita pelo município. E essa possibilidade de desapropriação urbanística está prevista no artigo 182 da nossa Constituição Federal, na Lei 10.257, o nosso Estatuto das Cidades, e no Decreto-Lei 1075 de 70, que trata da possibilidade de missão provisória na posse dos imóveis residenciais urbanos. Tá bom, pessoal? Nesse caso específico, o valor da indenização, como ele tem caráter sancionatório, como essa desapropriação não decorre de um mero interesse da administração pública, mas ela visa de uma certa forma punir o particular que não está exercendo bem o seu direito de propriedade, ele também não vai ser pago em dinheiro. O valor da desapropriação urbanística vai ser pago em títulos da dívida pública. Aqui ficou dívida agrária, mas é títulos da dívida pública. Tá bom, pessoal? E, por fim, a terceira hipótese de desapropriação é o confisco expropriatório, que é aquela possibilidade prevista no artigo 243 da Constituição Federal e na Lei 8257, que é, por exemplo, quando a administração pública verifica que um terreno está sendo utilizado para plantação de drogas ilícitas, para uma plantação de maconha, por exemplo. A administração pública pode confiscar esse terreno e não é devido nenhum tipo de indenização ao particular. Por óbvio, ele está cometendo um crime, esse terreno vai ser confiscado, o valor desse terreno vai ter uma destinação específica e o particular não vai receber nada, nenhum tipo de indenização. Tá certo? Então, essas são as três possibilidades mais usuais de desapropriação direta. Deixa grifado isso lá no seu material. E se o seu enunciado te cobrar alguma questão específica, além das questões que a gente vai tratar nessa aula de desapropriação direta, você pode trazer alguma tese de direito material fundada nesses dispositivos que estão grifados. Tá bom, pessoal? Então, vamos falar da fase executória da nossa ação de desapropriação. Então, feita essa declaração
de utilidade, necessidade pública ou interesse social, a administração pública pode passar à execução da ação de desapropriação, a fase executória. E nessa fase executória, o rol de legitimados ativos para propor ação de desapropriação é bem mais amplo do que aqueles legitimados para declarar a desapropriação de um determinado bem, tá certo? Então, na fase inicial de declaração, eu tenho um rol mais restrito. Só os entes federativos podem declarar a desapropriação de um determinado bem particular. Mas uma série de outros legitimados ativos, num rol muito mais amplo, pode propor a ação de desapropriação direta. Então, essa fase executória é caracterizada principalmente pelas disposições do Decreto 3365, que a gente já falou, de 41, que prevê um procedimento especial, um rito especial para a ação de desapropriação. E aí, nesse caso, o Código de Processo Civil vai se aplicar de forma subsidiária, apenas naquilo que couber como lei geral, tá certo, pessoal? Então, depois de declarada essa desapropriação por utilidade, necessidade ou interesse público, quem é que pode promover, quem é que pode ajuizar a ação de desapropriação? Em primeiro lugar, entidades da administração direta, está previsto lá no artigo 2º do nosso decreto 3365, que é a lei mais importante para essa prova, caso ela seja cobrada na sua avaliação de segunda fase, tá certo? Então, pode promover a ação de desapropriação direta União, Estados, município, Distrito Federal. Além disso, as nossas entidades da administração indireta. Quem são, pessoal? Nossas empresas públicas, as nossas autarquias, as fundações, tudo lá previsto no artigo 3º do Decreto-Lei 3365. Além disso, podem promover ação de desapropriação, essa é uma característica bem interessante, as empresas privadas concessionárias de serviço público, tá bom? Isso também está previsto no artigo 3º. Então, uma empresa privada que não tem nada a ver com a administração pública, que não é uma entidade da administração pública, ela pode promover, ela pode ajuizar a ação de desapropriação, desde que ela preste serviço público e desde que haja uma autorização expressa em lei ou contrato para que ela faça essa desapropriação. E, por fim, a ação de desapropriação também pode ser promovida pelos consórcios públicos. E essa legitimidade ativa também está prevista na Lei 11.107 de 2005, no artigo 2º, que diz o seguinte, parágrafo 1º do artigo 2º. Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público poderá, nos termos do contrato de consórcio de direito público, promover desapropriações. Então, deixa lá grifado, caso seja a situação, você já sabe que o consórcio público também tem legitimidade ativa para promover essa fase executória, essa segunda fase da nossa desapropriação. Tá certo? E essa fase executória, a ação de desapropriação direta, propriamente dita, ela guarda algumas peculiaridades que estão lá previstas no nosso decreto 3365 e que podem ser cobradas tanto nas questões subjetivas, quanto na peça prática da prova de segunda fase do exame da ordem, tá certo, pessoal? Então, pega o seu material de estudo, faz as suas anotações, grifa o seu vade-mecum e vamos memorizar essas peculiaridades para que, caso essa temática venha a ser cobrada na sua prova da ordem, você esteja devidamente preparado, muito afiado para responder toda e qualquer questão que seja formulada. A primeira dessas peculiaridades é que, nas ações de desapropriação direta, caso a administração pública promova a desapropriação direta, a matéria de defesa, a matéria de contestação do particular, ela é limitada. O particular não pode discutir se aquele imóvel, se havia necessidade de desapropriar aquele imóvel, por exemplo, para a construção de uma escola, para a realização de obras de desapropriação de um aeroporto, para a duplicação de uma rodovia, tá certo? Ele não pode discutir a necessidade ou a utilidade pública daquela desapropriação. A única coisa que ele pode discutir numa contestação de ação de desapropriação é a existência de eventuais vícios formais no processo de desapropriação. Então, de repente, quem fez a declaração de desapropriação foi uma concessionária de serviço público que não tem legitimidade para fazer essa declaração, um vício formal que pode ser discutido na ação, ou o valor da indenização, tá certo? Ele pode dizer, olha, o meu bem tem um valor muito superior ao que a administração está me propondo, está me ofertando. Então, eu vou discutir o valor dessa indenização. Só pode discutir essas duas coisas, vícios formais e valor da indenização.
Quanto ao valor da indenização, eu quero fazer uma advertência para vocês. O STJ hoje tem entendido que essa indenização ela tem que ser suficiente para que o particular que vai ser privado do seu bem, do seu imóvel, possa adquirir um imóvel equivalente àquele que está sendo desapropriado, tá certo, pessoal? E esse entendimento ele é bem razoável, ele é bem importante para não privar o particular do seu direito de propriedade totalmente. Então, a administração declara o interesse naquele imóvel, naquela área específica, mas ela garante que a vida do particular siga minimamente de uma forma parecida com o que era anteriormente, antes dessa desapropriação. Então, garante que essa indenização seja em valor suficiente para garantir ao particular a possibilidade de adquirir um bem de mesmo padrão, de mesmo patamar, de mesmo valor. Tá certo? E por que eu não posso discutir na minha contestação de ação de desapropriação outras matérias? Por exemplo, eu não posso discutir a necessidade e utilidade por força do artigo 9º do nosso decreto 3365, que diz que ao Poder Judiciário é vedado, no processo de desapropriação, decidir se verificam ou não os casos de utilidade pública. Tá bom? Então, deixa lá grifado o dispositivo que você vai lembrar caso seja cobrado na sua peça prática ou caso seja cobrado numa questão subjetiva. Até aqui um outro parênteses, pessoal. Essa questão nunca foi cobrada em peça processual, mas já teve questão subjetiva que pedia exatamente isso, tá? Ela dizia que tinha havido uma desapropriação e perguntava o que o particular podia fazer para se defender. E como pontuação, foi considerado esse argumento de que o particular não poderia arguir nenhum tipo de argumento de defesa em relação à desapropriação em si, à declaração de utilidade ou necessidade pública, tá bom? Segunda peculiaridade das ações de desapropriação direta. Existe a possibilidade de formular pedido liminar para emissão provisória na posse. Então, o poder público pode expor ao juiz a necessidade desse pedido liminar de emissão provisória na posse em casos de urgência. Então, o nosso pedido liminar, se a gente tiver que formular na ação de desapropriação, não vai ser com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, como a gente está acostumado, mas vai se fundamentar no artigo 15 do Decreto 3365. E esse artigo 15, ele prevê 2 requisitos para que seja concedido esse pedido de emissão provisória na posse. O primeiro deles é: o poder público precisa fazer uma declaração de urgência, precisa haver uma declaração formal de que a desapropriação é urgente, tá certo? Então, precisa fazer essa declaração de urgência, e essa declaração de urgência é válida por apenas 120 dias, não podendo ser renovada. Então, 120, fez a declaração de urgência, a administração pública ou algum dos legitimados para propor ação de desapropriação tem 120 dias para formular esse pedido de emissão provisória na posse, senão ele não pode mais fazer requerimento nesse sentido. Segundo requisito para concessão da emissão provisória: depósito prévio. A administração tem que depositar o valor que ela entende cabível para aquela, como indenização para aquele bem que vai ser desapropriado. Tá certo? E aqui também tem 2 peculiaridades. Depois de realizado esse depósito prévio, como o particular vai ser retirado daquele imóvel imediatamente, em caso seja deferida essa emissão provisória na posse, ele tem a possibilidade de levantar 80% do valor desse depósito e ainda discutir se o valor era justo, se não era justo, ou de levantar 100% do valor do depósito e seguir a vida, porque aí ele não pode mais discutir se aquele valor que foi pago pela administração pública era justo ou não era justo. É como se ele tivesse aceitado a proposta, a oferta da administração pública. Tá certo? Última das peculiaridades da ação de desapropriação direta. A perícia para avaliar o valor do imóvel, para avaliar se a oferta da administração pública é justa ou não é justa, é feita no início, é antecipada, não é deixada para a fase de produção de prova. Então, já na petição inicial, é importante que você indique assistente técnico e indique os quesitos para perícia. Isso também já foi cobrado na segunda fase do exame da ordem, tá certo, pessoal? E esse requisito está previsto no artigo 14. Então, vocês podem ver que, embora ela não tenha sido objeto da peça, da prova prática, na parte da peça processual, é uma questão que é recorrente nas provas
da ordem de segunda fase em direito administrativo e você vai estudar, vai estar com tudo afiado na ponta da língua. Então, como não houve ainda uma prova que cobrasse, eu elaborei uma situação hipotética, um enunciado fictício aqui para a gente trabalhar em cima e para trabalhar a nossa prática, a nossa redação jurídica. Vamos dar uma olhada em como ficou esse enunciado. O enunciado diz o seguinte: após a edição do pertinente decreto declaratório da utilidade pública pelo Estado X, a empresa Sanear, Sociedade de Economia Mista Estatal, enquanto prestadora de serviço público de saneamento básico, foi incumbida de promover a desapropriação de imóvel de Antônio, situado no município Y. A desapropriação do imóvel é indispensável para a instalação de um novo duto de esgoto, sob pena de interromper a prestação dos serviços de saneamento. Antônio informou não ter interesse na realização de desapropriação amigável. Nesse meio tempo, a desapropriação do imóvel de Antônio tornou-se urgente, conforme declaração emitida pelo Estado X. Passados 60 dias da declaração de urgência, na qualidade de advogado da empresa estatal, elabore a peça processual cabível para a defesa do direito de seu cliente. Lembrando, pessoal, que quando a gente lê o enunciado pela primeira vez, já fica com marca-texto, já fica com lápis na mão e vai sublinhando ou vai grifando todas aquelas informações que forem importantes, todos os dados que forem importantes, todas as palavras que te lembrarem de alguma tese jurídica, de algum fundamento. Porque nessa primeira leitura, você está lendo o enunciado, você está vendo o enunciado pela primeira vez com mais clareza, com a sua mente mais aberta, sem aquela pressão de encontrar respostas ou de ter que elaborar a redação jurídica, tá bom? Então, é mais fácil que você enxergue as teses jurídicas. Então, já deixa lá grifado tudo que for importante no enunciado. O que é importante aqui? Houve a edição de um decreto declaratório de utilidade pública pelo Estado X. A empresa Sanear, Sociedade de Economia Mista Estadual, enquanto prestadora de serviço público de saneamento básico, então ela pode, né, pessoal? Aqui já diz para a gente que ela pode ser uma das legitimadas ativas para propor a ação de desapropriação. Foi incumbida de promover a desapropriação do imóvel de Antônio. É o nosso particular proprietário do imóvel que vai ser desapropriado. Então, é o nosso réu, situado no município Y. Informação importante para o endereçamento da petição. A desapropriação do imóvel é indispensável para a instalação de um novo duto de esgoto, sob pena de interromper a prestação dos serviços de saneamento. Que ele só está argumentando por que foi feita essa declaração de utilidade pública. E seguindo, Antônio informou não ter interesse na realização de desapropriação amigável, então vou precisar fazer a desapropriação judicial. Nesse meio tempo, a desapropriação tornou-se urgente, conforme declaração emitida pelo Estado X. Aqui o enunciado está te dando uma dica de que vai haver a necessidade de solicitação de emissão provisória na posse do imóvel, tá certo? E depois ele fala que essa declaração ainda está dentro do prazo dos 120 dias. E diz que, passados 60 dias da declaração, na qualidade de advogado, você deve elaborar a peça processual cabível para resguardar os interesses do seu cliente, no caso da empresa Sanear. Tá certo, pessoal? Esse é o nosso enunciado hipotético e vamos elaborar o esqueleto da nossa petição que vai nos ajudar na hora de redigir a resposta. E como vocês já estão cansados de saber, no nosso curso a gente trabalha com uma metodologia de elaboração de esqueleto de peça antes de começar a redação. Pessoal, a gente precisa ser realista. Não vai dar tempo de fazer um rascunho inteiro da sua petição para depois passar a limpo. Então, elabora o esqueleto de peça, preenche lá todos os principais tópicos que devem estar contidos na sua resposta para que você gabarite a prova, preenche com as informações que o enunciado já te dá. Na parte dos fundamentos, você já destaca todos os argumentos jurídicos, todos os dispositivos de lei que vierem na sua memória para ajudar na elaboração da resposta, para que você consiga construir a sua petição de forma mais eficiente, aproveitando cada minuto da sua prova, tá bom? Então, a primeira informação que tem que constar nesse esqueleto de peça é o endereçamento. O que a gente sabe com base no enunciado? Eu vou até voltar aqui no slide. A gente sabe que a declaração foi feita pelo Estado X, está aqui o decreto declaratório de utilidade pública feito pelo Estado X, e que a empresa Sanear, é uma sociedade de economia mista estadual, é a responsável pela desapropriação. A gente também sabe que esse imóvel está situado no município Y. Então, todas essas informações podem ser destacadas aqui para fins de endereçamento.
Qualificação. Como que eu chamo o polo ativo e o polo passivo da minha ação de desapropriação? Pessoal, a ação de desapropriação não deixa de ser uma petição inicial. Lembra que o Código de Processo Civil tem aplicação subsidiária. Eu vou seguir as diretrizes do Decreto 3365, mas eu vou continuar chamando o meu polo ativo de autor e o polo passivo de réu. E o meu verbo da ação também vai ser o verbo propor, que a gente já está bastante acostumado. O enunciado me traz alguma informação referente à necessidade de requerimento de tutela de urgência? Nesse caso, traz, né, pessoal? Mas lembra que eu falei para vocês que se tiver que pedir, vai ser requerimento de missão provisória na posse, com base no artigo 15, e não a mera tutela de urgência do artigo 300 do Código de Processo Civil que a gente está acostumado. Então, deixa lá anotado que você vai precisar pedir a emissão provisória na posse. Além disso, traz alguma informação acerca da gratuidade da justiça? Não traz, né, pessoal? Traz alguma informação sobre a necessidade de requerimento de tramitação prioritária? Está tratando de direito de pessoa doente, doença grave, tratando de situação de idoso, de criança? Não está. É a administração pública que está solicitando. Então, não tem como pedir, não tem por que pedir prioridade na tramitação. O que você vai pedir é urgência, fazendo esse requerimento de missão provisória na posse em caráter liminar, tá certo? Depois disso, fatos. Você vai elencar as principais informações que vão precisar constar no seu tópico dos fatos, nos seus fatos. Depois, os fundamentos jurídicos, tudo aquilo que você vai colocar como argumento jurídico, como tese jurídica no capítulo do direito da sua petição. Por fim, os pedidos, e nesse ponto aqui o nosso esqueleto de peça ele é fundamental, ele te dá muito apoio para fazer os pedidos com precisão, com segurança. Lembrando que na hora que você for formular os pedidos, você já terminou de fazer a fundamentação jurídica, às vezes você está cansado, esgotado, colocou lá tudo que você podia, deu tudo de si no fundamento jurídico, que é de fato a parte que mais pontua na nossa petição, mas você precisa lembrar dos pedidos. E se você faz isso no momento anterior, na hora de elaborar esse esqueleto de peça, isso te ajuda ao final da peça, ao final da sua resposta, a dar uma respirada, dar uma relaxada e voltar no seu esqueleto com segurança, com tranquilidade, para fazer os pedidos exatos que o examinador vai pontuar, tá certo? Por fim, aquelas questões de interessamento de estilo que a gente já está bem acostumado e bem treinado para fazer. Tá bom, pessoal? Então, vamos ver na prática, com base nas informações fornecidas pelo enunciado, como que fica a estruturação da nossa peça, seguindo esse roteiro do esqueleto. Olha, como regra geral, a ação de desapropriação direta vai ser ajuizada perante a Justiça Estadual de primeiro grau. Então, sempre a Justiça de primeiro grau. E, regra geral, estadual do local do imóvel que vai ser desapropriado, tá bom, pessoal? Direito real sobre propriedade imóvel. Então, a competência é do local do imóvel que vai ser desapropriado. A exceção, quando a União for autora, a competência vai ser da Justiça Federal, também de primeiro grau, tá certo? E essa competência, essas informações de endereçamento estão descritas no artigo 11 do Decreto 3365, que diz o seguinte: a ação, quando a União for autora, será proposta no Distrito Federal ou no foro da capital do estado onde for domiciliado o réu, mas nesse caso na Justiça Federal, perante o juízo privativo, se houver, perante a vara da Fazenda Pública, se houver, ou quando for outro autor, no foro da situação dos bens e, nesse caso, na Justiça Estadual. Tá certo, pessoal? Então, vamos ver como que fica o endereçamento. No nosso caso, o que a gente sabe é que o autor da ação de desapropriação é a empresa Sanear, Sociedade de Economia Mista Estadual. Então, não é a União Federal autora, competência da Justiça Estadual de primeiro grau. E aí, o que a gente vai colocar lá no nosso endereçamento? Primeira linha da sua folha de resposta. Excelentíssimo senhor juiz de direito da... Deixa um espaço, porque você não tem nenhuma informação. Vara da Fazenda da comarca do município Y, porque o enunciado te disse o local de situação do imóvel. Tá bom? Então, esse é o seu endereçamento. Você pula algumas linhas e começa a construir o seu preâmbulo, a parte de qualificação das partes. Pessoal, e na ação de desapropriação, a gente vai começar o nosso preâmbulo qualificando ambas as partes, autor e réu, sempre com a indicação das informações elencadas no inciso 2 do artigo 319 do nosso Código de Processo Civil, também um dispositivo que já está gasto de tanto que você grifou. E por se tratar de uma ação que vai ser ajuizada por uma pessoa jurídica de direito público
ou por uma empresa privada, prestadora de serviço público, ou por um consórcio público, ou por uma concessionária de serviço público, é sempre importante a gente indicar a natureza específica dessa parte, tá certo, pessoal? Lembrando que isso já foi pontuado em uma série de outras provas da ordem. Então, a gente não quer perder nenhum décimo nessa questão prática, vai indicar especificamente a natureza da pessoa jurídica. Vai colocar lá, então, com base no nosso enunciado, que o polo ativo é a empresa Sanear. E a empresa Sanear é pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público de saneamento básico. Eu acho que é interessante você colocar aqui, porque pode ser que o seu avaliador cobre e aí você demonstra que sabe por que ela é legitimada para a propor ação de desapropriação. No polo ativo, pessoa física, Antônio, proprietário do bem que vai ser desapropriado. Vamos ver como é que fica essa qualificação. Empresa Sanear, pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público de saneamento básico, inscrita no CNPJ sob o número tal, e-mail tal, com o endereço na rua, tudo tal, deixa um espaço, pessoal, porque a gente não sabe nenhuma informação e a gente não vai inventar nada que não esteja no enunciado. Vem, respeitosamente, por seu advogado, cumprindo o requisito do artigo 287 do Código de Processo Civil, e aí traz as indicações, as informações referentes ao advogado, conforme instrumento de mandado anexo, de procuração anexa, com escritório profissional situado na rua, deixe um espaço, onde receberá os documentos de estilo. Perante Vossa Excelência, a gente faz essa referência, uma homenagem, uma referência respeitosa ao julgador, com base no, aqui, pessoal, a nossa regra de todas as nossas aulas. Fez a qualificação da parte, coloca os artigos base, os artigos que vão fundamentar a sua petição. Já ajuda o seu examinador, na hora que ele bater o olho no seu preâmbulo, a ver que você vai colocar ali todos os fundamentos que estão no gabarito de resposta dele e que, portanto, ele já pode começar a ler a sua petição com outros olhos, sabendo que você vai atingir essa pontuação máxima. Aqui, em matéria de direito administrativo, normalmente a gente tem vários dispositivos que podem ser citados como fundamento para o ajuizamento da nossa petição. Não seja econômico, pessoal, não precisa se preocupar e falar assim, não quero botar um monte de dispositivo. Pode ter certeza que seu examinador vai gostar de ver ali todos os fundamentos. Nesse caso, eu coloquei o inciso 24 do artigo 5º da Constituição Federal e o próprio Decreto-Lei 3365 como um todo, porque a gente vai usar vários dispositivos dele. Colocou o artigo base, você vai dar o nome para a sua ação, coisa que também pontua muito na sua avaliação. Então, coloca lá, presente, ação de desapropriação direta por utilidade pública. Coloca lá o nome da declaração, do decreto que declarou a utilidade pública, se for necessidade, coloca necessidade, se for interesse social, coloca interesse social. É bem importante. E depois, com o pedido de emissão na posse, também já deixa aqui nesse primeiro momento bem destacado para o examinador não ter dúvida e já pontuar antes de começar a ler a sua petição. Depois que colocou o artigo base, colocou o nome da peça, qualifica o réu em face de Antônio, então pessoa física, você vai colocar nacionalidade, deixar um espaço, profissão, espaço, estado civil, espaço, CPF, residente domiciliado na rua tal, pelas razões de fato e de direito que passa a expor a nossa conclusão tradicional desse parágrafo, desse preâmbulo da sua petição. Pessoal, no final, aqui eu queria destacar para vocês, de novo, mais uma vez, a importância de indicar o nome da ação e esse pedido de emissão na posse já no preâmbulo, da mesma forma que a gente faz quando formula um pedido de tutela de urgência, de medida liminar. A gente sempre coloca no preâmbulo, tá bom? Fez esse preâmbulo, pula algumas linhas e vamos abrir o tópico dos fatos para a gente descrever a situação fática que nosso cliente está vivenciando. Lembrando, pessoal, que o tópico dos fatos é um tópico que o avaliador não costuma pontuar na sua prova de segunda fase do exame da ordem, tá certo? Ou quando pontua bem pouquinho. Então, não é um tópico que você precisa perder muita energia, muito tempo, gastar muitas linhas para preencher. Basta que o examinador verifique que você fez esse tópico dos fatos para que ele já considere a sua pontuação. Então, no tópico dos fatos, você não precisa exercer atividade criativa, ficar se desgastando, pensando em como convencer o julgador. Deixa isso para quando você tiver com a sua carteirinha da prova na mão, tá bom? Nesse caso, preenchendo a sua prova de resposta, você vai no enunciado, volta no enunciado,
Pega aquelas informações que forem mais relevantes, transcreve com as suas palavras de uma forma enxuta, de uma forma resumida. Lembra que você tem um tempo curto para responder a sua avaliação. Lembra que você tem só 150 linhas para fazer toda a sua petição. Então, não vai usar muita linha, não vai usar muito tempo para construir o tópico dos fatos, tá bom? Coloca só aquelas informações que forem essenciais para depois você fazer a conexão com a sua argumentação jurídica, com os fundamentos de direito que você vai utilizar para justificar a pretensão deduzida. Vamos ver como ficou nesse caso hipotético. A gente colocou lá, ó, a autora, nos fatos, a gente sempre vai trocar o nome da autora, do autor, da autora, e o nome do réu, o nome da empresa, ou da pessoa física, ou do ente público que for o réu, pela terminologia técnica adequada. Então, a gente vai chamar de autor e réu. E a gente vai colocar lá, a autora é a empresa pública prestadora de serviço de saneamento básico no estado X. Aqui a gente está justificando a legitimidade ativa, né, da empresa. O estado X expediu o decreto declarando a utilidade pública do imóvel do réu, tendo em vista a necessidade de instalação de um novo duto de esgoto, sob pena de interromper a prestação de serviços de saneamento. O réu informou não ter interesse na realização da desapropriação amigável. Mais recentemente, o Estado X emitiu declaração de urgência da desapropriação, o que justifica o pedido liminar de emissão na posse formulado na presente demanda. Então, eu já disse logo de cara aqui nos fatos que eu vou pedir emissão na posse, porque há uma urgência nessa situação. Tá certo? Terminou o tópico dos fatos, pula uma linha e abre o tópico do direito da sua petição, que é onde vai chover ponto. Eu tenho certeza que você vai chegar o mais próximo dos 5 pontos que você precisa atingir para gabaritar essa petição. E antes de começar a trabalhar as teses jurídicas na parte do direito, eu faço aquela tradicional advertência para você, aquele conselho de amiga que eu te dou e que vai te ajudar muito na hora da sua avaliação. A primeira coisa que você deve levar em consideração quando começar a construir o tópico dos fundamentos jurídicos. O seu avaliador está cansado de ler não as suas petições, ele está corrigindo uma série de provas, então ele já está cansado, com a vista cansada, com sono, enfim. Ele não quer ter que ficar procurando todos os fundamentos jurídicos que estão lá no gabarito de resposta dele e que ele precisa achar na sua prova para te dar a pontuação máxima. Então, ajuda ele a identificar esses argumentos, a identificar esses dispositivos, essas teses jurídicas na sua petição. E como que você pode fazer isso? Você abre um tópico com começo, meio e fim para cada tese jurídica que você for trabalhar, tá certo? Não escreve tudo num texto corrido, usa lá 60, 70 linhas, sei lá, da sua petição para escrever tudo de uma vez só num único bloco. Faz os parágrafos certinhos, faz uma argumentação lógica, começo, meio e fim para cada um desses argumentos, que vai facilitar muito a atividade do seu examinador. Ele vai ler sua petição, vai vendo os tópicos lá, que você vai dar um título já muito bem pensado, induzindo ele à resposta que você quer, e ele vai botando check, 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 te dando a pontuação máxima que você pode chegar. Tá certo, pessoal? Essa é a primeira dica, então. A segunda dica é você chamar esse tópico, esse capítulo da sua petição, do direito e não de fundamentos. Porque você pode esquecer de utilizar o complemento fundamentos jurídicos, e aí os fatos também são fundamentos. Então, é importante que você use do direito para facilitar. É até mais fácil, pode ser mais feio, mas é mais fácil. Então, chama lá dos fatos, dos fundamentos. Depois, quando você tiver com a sua carteirinha da ordem na mão, eu gosto de dizer que você pode fazer o que você quiser. Se quiser, pode até desenhar, colocar gráfico. Atualmente, as pessoas gostam de inovar, né? Mas você está ansioso para pegar a sua carteirinha da prova, a sua carteirinha da ordem, então ajuda o seu examinador, coloca lá dos fatos do direito, para que ele não tenha dúvida do preenchimento de todos os requisitos na sua petição. E a última coisa, quando você vai construir o fundamento jurídico, você normalmente está cansado, está nervoso, pode estar ansioso. Eu tenho certeza que você não vai estar, porque está preparado, já vai ter escrito tantas vezes, já vai ter treinado tantas vezes as petições que podem ser cobradas, as peças que podem ser cobradas nessa segunda fase. Mas caso você esteja cansado e não tenha muita criatividade, não saiba como vai contextualizar, como vai escrever a sua argumentação, lembra do nosso raciocínio com base no silogismo. Você vai colocar lá a sua premissa maior, você vai construir a sua argumentação em blocos, você vai colocar lá a sua premissa maior, vai transcrever o dispositivo, vai transcrever a súmula, vai transcrever o argumento jurídico que vai embasar o seu fundamento. Depois você vai colocar a sua premissa menor, vai descrever a situação fática que o enunciado te traz. E, por último, você vai expor ao julgador ou ao avaliador
qual é a conclusão que você quer que seja adotada na hipótese. Por que que aquela premissa maior se aplica à premissa menor e por que que tem que ser adotada a solução proposta pela sua tese jurídica, tá certo? Então, fica com essas 3 dicas na cabeça e vamos mãos à obra. Vamos ver quais foram as teses jurídicas que eu acredito, quais seriam as teses jurídicas que eu acredito que poderiam ser pontuadas caso esse enunciado viesse a ser cobrado numa prova de segunda fase. Como a ação de desapropriação direta é uma ação de rito específico, eu gosto sempre de abrir um primeiro tópico para tratar do cabimento, porque assim você já demonstra ao examinador que você preenche todos os requisitos que autorizam o ajuizamento daquela ação e que você sabe muito bem, você não escolheu aleatoriamente por que utilizar a ação de desapropriação direta, tá certo, pessoal? Então, você vai tratar do cabimento da ação nesse primeiro tópico. E, a menos que o seu enunciado, caso ele apresente uma situação em que você vai precisar ajuizar uma ação de desapropriação direta, te traga alguma situação específica que justifique algum argumento de direito material, daqueles que a gente já tratou no início da aula, você vai poder usar tratar todas as suas teses jurídicas de uma forma geral já nesse primeiro tópico. Vai estar tudo aqui, como a gente vai ver, ó. Você vai primeiro colocar já no tópico, já no título do seu tópico, a existência da declaração de utilidade pública, ou se fosse de interesse social, mas a existência dessa declaração que vai justificar, que vai declarar a desapropriação. E aí você vai colocar todos aqueles dispositivos legais e constitucionais que a gente falou no início da aula que justificavam o cabimento da ação de desapropriação. Primeiro deles, inciso 24 do artigo 5º da Constituição Federal, prevê a possibilidade de desapropriação dos imóveis particulares diante de declaração de necessidade ou utilidade pública ou ainda por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Minha primeira premissa maior. Seguindo, artigo 2º do Decreto 3365 de 41 estabelece que, mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, municípios, Distrito Federal e território. Premissa maior, segunda premissa maior. Aí eu vou descrever a situação fática, vou mostrar que os dispositivos se enquadram na hipótese descrita no enunciado. Na hipótese dos autos, o Estado X declarou a utilidade pública do imóvel do réu, diante da necessidade de instalação de um novo duto de esgoto. A declaração foi publicada há apenas 1 ano. Aqui eu estou mostrando que eu estou dentro do meu prazo decadencial de 5 anos para promover a ação de desapropriação. Lembra lá do início da aula? A ação de desapropriação fundada em declaração de utilidade e necessidade pode ser promovida dentro de 5 anos. A ação de desapropriação fundada em interesse social no prazo de 2 anos a contar da declaração. Depois disso, depois dessa minha premissa menor, eu vou expor a conclusão que eu quero que seja adotada. Então, eu vou dizer por que esse imóvel deve ser desapropriado. Diante da situação fática delineada, a autora, empresa pública estatal prestadora dos serviços de saneamento, foi incumbida de promover a desapropriação do imóvel do réu, nos termos do inciso 24 do artigo 5º da Constituição Federal e dos artigos 2º e 3º do Decreto-Lei 3365 de 41. Pessoal, aqui no artigo 3º a gente sabe que está a competência da empresa pública estatal. Se você quiser falar especificamente disso e transcrever o teor do dispositivo, não vejo nenhum prejuízo. Acho que seria até prudente da sua parte. Mas como a gente não sabe exatamente o que foi cobrado, eu acredito que isso por si só já seria o suficiente. Então, aqui a conclusão jurídica que você quer que seja adotada na hipótese. Tá certo? Vamos falar de uma segunda tese que eu acho que poderia ser cobrada. Lembra que na descrição do enunciado ele diz que nesse meio tempo, enquanto tentava fazer a desapropriação amigável com o réu, a desapropriação se tornou urgente, sob pena de comprometer o fornecimento, a prestação dos serviços de saneamento básico? Então, você vai precisar pedir a emissão na posse, a emissão provisória na posse. E você já sabia disso, porque isso já estava destacado lá no seu esqueleto de peça, então não precisa se preocupar. A sua leitura inicial do enunciado, quando você ainda está com a cabeça limpa, você já destacou essa informação e já sinalizou lá a necessidade de requerer a emissão provisória na posse. E aí você vai justificar com base no artigo 15 do Decreto 3365, que autoriza o deferimento da emissão provisória na posse se o expropriante alegar a urgência e depositar a quantia arbitrada, premissa maior. Na hipótese dos autos, a urgência é incontestável, tendo em vista a recente declaração emitida pelo Estado X, dentro do prazo de 120 dias, aqui você está mostrando que não passou o prazo de declaração previsto no parágrafo 2º do artigo 5º. Então, o primeiro requisito, a urgência, a declaração formal de urgência. Quanto ao depósito do valor do imóvel, o autor apresenta oferta de tanto, requerendo
a emissão provisória da posse do imóvel. Segundo o requisito preenchido, você requer a emissão provisória do imóvel na posse, a emissão provisória na posse do imóvel. Desculpa, pessoal. Assim, se a FGV seguir o padrão que vem sendo cobrado nas outras ações, quando há formulação do pedido de tutela de urgência, provavelmente esse tópico seria um dos mais pontuados. É provável que ele pontuasse 0,25 aqui, quando você menciona a existência do depósito, 0,25 aqui, quando você menciona a existência da declaração de urgência e o prazo de 120 dias, e 0,25 aqui também, quando você requer essa emissão provisória. Ou, às vezes, 0,45, às vezes mais, às vezes menos, mas é um capítulo que normalmente pontua bastante, tá bom? Então, deixa grifado lá o seu artigo 15, que é o dispositivo que vai te auxiliar a verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da emissão provisória na posse do bem do particular. E aí, construída a sua última tese, você vai fechar, pular uma linha, abrir o tópico dos pedidos, fazer aquela contextualização inicial diante do exposto requer. E aqui, pessoal, preste bastante atenção. Pega o seu material de estudo, que você vai fazer várias anotações, e deixa aberto lá o seu decreto 3365 com um marca-texto, porque você vai grifar uma série de dispositivos que vão constar no seu rol de pedidos. A ação de desapropriação direta tem uma série de pedidos, pessoal, são 9 pedidos. Então, deixa tudo bem grifado lá, para você não esquecer na hora da prova. O primeiro pedido que você vai fazer, a emissão provisória na posse, e vai mencionar que estão preenchidos os requisitos do artigo 15. Esse é fácil, pessoal, você abrir um tópico específico na sua petição para tratar dele. Então, isso aqui você vai matar facilmente. Depois, você vai pedir a procedência do pedido, para que o juiz arbitre, então, para arbitrar o valor da indenização nos termos do artigo 27 do Decreto 3365, de forma que o bem seja definitivamente incorporado ao patrimônio público, que é o que você quer ao final da sua ação, tá certo? Então, você vai pedir que o juiz arbitre o valor da indenização, você já vai ter proposto um valor inicial para essa indenização, mas você vai pedir que ele defina de forma definitiva qual é esse valor. Depois disso, você vai pedir a citação do réu para querendo apresentar contestação, como a gente faz de praxe nas nossas petições iniciais, e vai fundamentar no artigo 16 ao 19 do Decreto 3365. Pediu a citação do réu para apresentar contestação, você vai pedir... Lembra que a gente falou das 3 características, das 3 particularidades da ação de desapropriação? Lembra que a gente falou que a perícia era antecipada e por isso era importante já pedir, já indicar nesse primeiro momento assistente técnico e quesitos? Então, é aqui. Você vai pedir o deferimento da juntada dos documentos que acompanham a inicial, em especial da sua oferta de preços, que vai ser formulada com base na avaliação que você fez de mercado previamente, e do decreto de utilidade pública emitido pelo Estado X, que vai comprovar o direito a requerer essa desapropriação, nos termos do artigo 13 do Decreto 3365, tá certo, pessoal? Aqui no artigo 13, você vai lembrar desses 2 requisitos. Pedir que seja juntada a oferta de preço formulada pela autora e pedir que seja juntado o decreto de utilidade pública ou de necessidade pública ou de declaração de interesse social. E depois disso, você vai seguir pedindo que seja nomeado um perito para proceder à avaliação do bem, nos termos do artigo 14 do Decreto 3365, e depois o deferimento do assistente técnico indicado pela autora. Já coloca isso na sua petição inicial para garantir que você vai gabaritar, caso ela seja cobrada na sua prova da ordem, tá bom? Coloca também ali, pede o deferimento do assistente técnico e os quesitos destinados à avaliação do bem, auxiliar essa perícia que vai ser realizada já num primeiro momento, nos termos do parágrafo único do artigo 14. O pessoal vai seguindo os dispositivos do Decreto 3365, que você vai ver todos esses pedidos particulares, peculiares da ação de desapropriação e vai poder incorporar ele no rol do 319, no rol daquilo que a gente já está acostumado a fazer nas nossas petições iniciais, tá bom? Sem estresse, sem preocupação desnecessária, tá tudo lá e você tá com tudo grifado no seu material. Então, confia no seu estudo, confia na sua dedicação, que eu tenho certeza que você vai ser bem-sucedido. Feitos esses pedidos que são peculiares da ação de desapropriação, você volta para o nosso rol tradicional, pede a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, pede a condenação do réu ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, aquela parte que a gente mais gosta, que os advogados mais gostam,
E, por fim, a opção pela realização de audiência de conciliação e mediação. Como nesse caso você é o representante da empresa estatal que está promovendo a desapropriação, mesmo que o Antônio, o réu, já tenha manifestado desinteresse na desapropriação amigável, talvez quando ele perceba que essa desapropriação vai acontecer, que ele não tem escapatória, ele esteja interessado, manifeste algum interesse na conciliação ou na mediação. Então, acho que talvez nesse caso seja interessante optar pela essa audiência preliminar. Se você não quiser optar, não tem problema. O que importa é você fazer menção a esse dispositivo para preencher o requisito do inciso 6 do artigo 319. Tá certo, pessoal? Fez o rol dos pedidos, terminou os pedidos, vai para o encerramento da peça. E aí você vai atribuir um valor à causa e você não vai especificar um valor à causa. Aqui eu deixei uma pontuação de uma prova anterior, pessoal, mas lembra que a gente está tratando de um caso hipotético. Você não vai especificar o valor da causa, porque você vai lembrar da minha voz ecoando na sua cabeça e dizendo que se você especificar o valor da causa e o enunciado não te der nenhuma informação nesse sentido, você corre o risco de zerar a sua petição, porque pode ser considerada identificação da sua peça, tá certo? Tenho certeza que você não vai fazer isso, que você não vai esquecer. No final, vai fazer um pedido de deferimento geral, vai colocar lá termos em que pede deferimento, ou nestes termos pede deferimento, ou simplesmente pede deferimento. Local, deixa um espaço, data, deixa um espaço, e aí vai fazer a indicação, nome do advogado, assinatura do advogado, ou simplesmente advogado IOB, sem fazer nenhum tipo de identificação, sem colocar seu nome, sem colocar a informação do estado que você está prestando a prova, sem colocar nenhum tipo de identificação na sua peça. Tá certo, pessoal? Foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo a todos. Sigam firmes nos estudos, que eu tenho certeza que vocês vão ser bem-sucedidos. Até a próxima.